As melhores fantasias que eu li nos últimos anos e que você precisa colocar urgentemente na lista para 2026. Olá, leitores, sejam bem-vindos ao Entre Prólogos. Se você não me conhece, eu sou a Mara. E, gente, vamos para uma lista que ganhou meu coração. Tem livros um pouco antigos, mas também tem livros relativamente novos, porque em 2025 eu acho que eu não li nenhuma fantasia. Então eu tô um pouquinho atrasada. Preciso conhecer títulos novos, inclusive tô doida para ler Powerless, mas deixa aqui nos comentários a melhor fantasia que você leu em 2025 para eu poder conhecer aí esses novos livros. Então, desde já, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, mas também vai me conhecer nas outras redes sociais, principalmente no Instagram, @entreprólogos. E vamos para a minha lista favorita da vida. A minha história com os livros de fantasia se iniciou com The Kiss of Deception, da Mary Pearson. E, gente, que livro incrível. É uma trilogia, então é perfeito para quem não quer se aventurar aí em fantasias extensas, muito grandes, com um universo bem detalhado, que puxa para um esquema de pirâmide. Então, assim, eu super recomendo. Muita gente pergunta se esse livro é em português, tipo assim, mas ele é em português porque o título é em inglês. E sim, essa edição é em português BR da Darkside, que é uma editora assim que eu tenho um carinho imenso, porque faz edições muito caprichadas, muito bem feitas. E esse daqui é lindo, sem tirar nem pôr. Como eu falei, esse livro ele faz parte de uma trilogia e a gente vai conhecer a Lia, que é uma princesa do reino de Morringa que está prometida ao príncipe de Dalbrek, que é um reino vizinho. Porém, ela não quer se casar com este homem que ela nem conhece, nunca ouviu falar. E aí ela foge com a criada dela e vai parar em um lugar assim que ninguém conhece quem ela é, que ela vai trabalhar numa taverna. Então, assim, é uma situação bem diferente. Porém, o que acontece? Quando o reino de Dalbrek e o reino de Venda, que fica ali entre os dois outros reinos, e todo mundo odeia o reino de Venda, descobrem, eles vão fazer o seguinte: o reino de Venda vai enviar um assassino atrás da Lia, e o reino de Dalbrek vai enviar o príncipe. E daí os dois vão atrás dela para tentar descobrir o paradeiro e trazê-la de volta, né? Ou para se casar, o reino de Dalbrek, ou com uma punição mais pesada para o reino de Venda. E aí aqui a história ganha um ar assim maravilhoso. Por quê? Eu vou te contar o porquê, porque, minha gente, eu nunca tinha visto isso em nenhum outro livro. Então, fiquei muito surpresa quando a autora trouxe isso. A gente vai ter 3 pontos de vista nessa obra daqui: da Lia, do assassino, e do príncipe. E o que acontece? A gente vai ter o ponto de vista dos dois personagens, a autora não vai dizer quem é quem, vai caber ao nosso próprio julgamento poder decidir: esse é o bonzinho ou esse é o bonzinho? Quem é quem? E eu acho isso incrível, porque eu errei. Eu tava apontando assim, tal pessoa é o príncipe, fulano é o assassino. Cheguei no final do livro, não estou acreditando que eu estava torcendo pelo cara errado. Foi isso que aconteceu, gente. Daí, esse livro é incrível, porque no meio do livro a gente vai ter aí umas profecias que diz respeito a uma pessoa, e a gente vai se perguntar: isso vai se concretizar ou não? O segundo livro, para mim, é um pouco mais arrastado, porque não vou contar o porquê, né? Senão eu vou entregar o spoiler. Para mim, o segundo livro é um pouco arrastado, que eu acho que livros de trilogia tem isso. O primeiro é muito bom, o segundo é fraco e o terceiro melhora. Isso eu acho que aconteceu um pouquinho com esse daqui, mas o terceiro, assim, é incrível, fenomenal. Tem uma coisa que prende a gente, eu acredito que é o maior de toda a trilogia, mas é perfeito. Então, se você nunca leu essa série, essa trilogia, para falar a verdade, vale muito a pena. E é principalmente boa para aquelas pessoas que nunca leram fantasia, sabe? Não é uma fantasia com feitiços, com magias, tem, mas é algo bem leve. Eu conheço muita gente que, eu não gosto de fantasia porque são seres que não existem, porque isso, aquilo, outro. Nesta trilogia daqui a gente vai ter algo mais próximo à nossa realidade. Eu sinto como se fosse uma fantasia medieval, digamos assim, sabe? Porque a gente vai ter príncipes, a gente vai ter reinos, a gente vai ter a nobreza, a gente vai ter mitos, tradições. Então é algo mais próximo de nós. É muito bom para ambientar pessoas que nunca leram fantasia, pessoas que querem conhecer, mas não sabem se é para você. Acho que não é para mim, então vai nessa daqui que eu tenho certeza que você vai gostar. E olha só, é uma trilogia que eu acredito que é muito famosa da Darkside. Todo mundo já deve ter lido, se não conhecido ou tem vontade. Eu ganhei de presente de aniversário em 2019. Para vocês terem ideia, eu quase trocava esse livro daqui, porque eu olhei e falei: que livro é esse? Eu nunca ouvi falar. E essa editora?
será que presta? E daí eu cacei o livro na internet, fiquei curiosa, li, me apaixonei e nunca quis trocar. Então, assim, meu namorado fez uma ótima escolha quando me deu esse livro, porque nem eu sabia da existência e mesmo assim ele se tornou um mega favorito. O segundo livro todo mundo já leu, que é Corte de Espinhos e Rosas. Mas eu sei que todo mundo conhece alguém que ainda não leu, que tem vontade, mas não sabe se é pra si. Inclusive, eu recomendei para minha antiga professora de português de literatura da época do ensino médio. Ela leu, se apaixonou, já está lendo Trono de Vidro. Então, assim, sempre tem alguém pra gente recomendar esse livro que vai se apaixonar. E se você ainda não leu, trate de ler, porque você vai adorar. Atualmente a gente tá com 4 livros dessa série daqui, e a cada livro melhora muito, mas os 3 primeiros, que era para ser uma trilogia, vai ser focado na Feyre. A Feyre, ela basicamente é uma humana, que ela é raptada por um feérico, e tudo acontece de errado, porque minha gente, tipo assim, ai meu Deus, só em lembrar o primeiro livro eu fico com uma raiva, uma raiva. Nesse mundo das fadas a gente vai ter várias cortes, a corte noturna, a corte primaveril, a corte outonal, e ela vai estar com o grão-senhor da corte primaveril, que é o Tamlin. E, gente, ele é, assim, um amor de pessoa, maravilhoso com ela, faz de tudo, até que ela é raptada. De novo, pelo grão-senhor da corte noturna, que é o Rhysand. Que homem maravilhoso. E sim, para quem leu o primeiro livro e só o primeiro livro, continuem a leitura que vocês vão ver quem é de fato Tamlin, quem é de fato Rhysand, porque, meu Deus, Rhysand ou Rhysand, né, como eu falava antigamente, que homem perfeito. Os livros só melhoram, é como vinho, a cada livro fica melhor. E, minha gente, o segundo é o meu favorito, que é Corte de Névoa e Fúria. Perfeito. Só em lembrar desses livros, eu fico com mais saudade doida pra reler. Inclusive, eu li esse daqui e ele tá todo marcado, todo marcado. Não tem uma página que eu não tenha passado um lápis de cor. Mas, sério, perfeito. Esse daqui eu super recomendo para ser aí a sua leitura de início nas fantasias. Eu acho que foi, eu acredito que a segunda ou terceira leitura de fantasia que eu li na minha vida e eu me apaixonei tanto pela escrita da Sarah, quanto por todo esse universo, e desde então eu não quis parar mais, apesar de ultimamente eu estar bem sumida das fantasias, mas esse daqui foi o que me conquistou, porque a gente vê como a Sarah escreve bem, tipo assim, os universos dela são muito vastos, dá para explorar muita coisa, a gente tem muitos personagens secundários que dão ótimos livros isolados, digamos assim, tanto as Irmãs da Feira, ou Feir, quanto os outros grãos senhores, né? Mas assim, eu tô muito ansiosa pela sequência que a Sarah já prometeu que vai ter, porque o último livro, que é o quarto, ele se encerra de uma forma assim espetacular. Então vai de coração aberto, porque esse livro vai te mostrar o que é uma boa fantasia. Uma fantasia muito bem desenvolvida, muito bem amarrada e que trazem ganchos para outros livros, para outros universos. Eu mesma quero muito conhecer Trono de Vidro, que é da mesma autora. Tô com o primeiro livro aqui. Então, assim, a minha expectativa só cresce. E também tô com Cidade da Lua Crescente aqui, o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, assim, eu realmente preciso conhecer mais do universo Sarah, não apenas esse livro daqui, essa série daqui, mas os outros também. Tô devendo isso e espero que 2026 seja um momento para desencalhar esses livros, porque, minha gente, tem muito livro bom na minha estante que eu preciso desencalhar, que eu preciso dar uma nova chance, voltar para as raízes, porque, nossa, tá me esperando. Só para encerrar o assunto desse livro daqui. Ele traz ganchos incríveis que faz você querer ler em sequência. E os livros vão aumentando, tá? O segundo e o terceiro são assim, gigantes. O quarto nem se fala. Mas você lê que nem sente. Eu juro para vocês, vocês leem que não sentem. E ele é maravilhoso. Eu tenho a edição de luxo dele, mas assim, todas as edições desses livros aqui, exceto a última, que eu não gostei das capas, são maravilhosas. Não, agora a gente chega em um esquema de pirâmide enorme que eu estou falando de Sangue e Cinzas. Eu ainda não acabei a série, eu preciso ler, eu acredito que é o quarto livro de Sangue e Cinzas, que é a série principal, e o segundo da série secundária, que se chama Uma Sombra na Brasa. Eu tô olhando pra cima porque eles estão lá. Eu tô com 3 livros ainda para ler dessa série e já lançou mais, né? Porque, minha Nossa Senhora, essa mulher escreve muito. Eu já li Obsidiana, que é da mesma autora. E olha só,
não chega nem perto disso aqui, nem parece que foi a mesma autora que escreveu, eu juro pra vocês. A Jennifer melhorou muito de Obsidiana pra cá, e particularmente eu parei no segundo livro de Obsidiana, que é Lux, e eu não quis ler mais nenhum da série, porque tava muito louco pra mim, tava uma vibe meio crepúsculo, e eu não tava gostando muito de Obsidiana não, então deixei de lado. Vim pra De Sangue Cinzas, li o primeiro, o segundo, o terceiro e o primeiro da outra série. É um esquema de pirâmide de verdade, viu, gente? E daí eu preciso retornar nesse ano para esse universo que é maravilhoso. A gente vai ter basicamente aqui uma donzela. Todo mundo se refere a ela como a donzela, porque ela é a responsável por libertar todo um povo. E que vai fazer aí um pacto com os deuses para realmente trazer paz em todo esse reino que eles estão preparando. Mas, gente, vocês acham mesmo que isso vai acontecer? Porque o reino da donzela aqui diz que o reino rival é o responsável por toda essa carnificina, que eles são os malvados da história e que eles precisam ser aniquilados. Mas a gente vai ter um grande plot twist aí, que eu não vou nem citar mais, porque, minha gente, a Jennifer deixa a gente com cara de patinho na lagoa, jurando que estava arrasando nas teorias e tudo vai por água abaixo. E a gente tem outra coisa melhor ainda. A gente tem um guarda, que é o guarda da donzela, que é assim, de cair o queixo, de verdade. É um guarda que esse guarda tá meio estranho. Depois me apaixonei pelo guarda. E a Pop disse que não sei o que, mas ela também, tá? Ela também. E aí o que acontece? Como eu falei, é um esquema de pirâmide. A gente, quando lê esse livro aqui, não sabe nem 1% das outras coisas que vão acontecer nos outros. E a cada livro esse universo ele se expande mais, com novos personagens, com novas profecias, com novos reinos aparecendo, com vilões novos aparecendo, com pessoas que a gente nem imaginava que era vilão aparecendo. E aí tudo vai ganhando uma outra roupagem, tudo vai ficando ainda melhor. A Jennifer já prometeu que vai ter muito livro, tem muito livro ainda que não foi lançado, que faz parte da série. E aí eu me pergunto, eu vou conseguir ler tudo isso? Porque, minha gente, essa mulher ela escreve muito rápido. Cada vez que eu pisco é um livro novo aparecendo. E como eu disse, ele tem um spin-off, que é para você ler o primeiro depois de ler o terceiro livro. Você vai ler De Sangue Cinzas, Um Reino de Carne e Fogo, A Coroa de Ossos Dourados, e quando você chega em A Coroa de Ossos Dourados, que você termina, você vai para Uma Sombra na Brasa. Depois de Uma Sombra na Brasa, você volta para De Sangue Cinzas com a Guerra das Duas Rainhas, que é este daqui que eu estou empancada, que eu ainda não comecei. E depois você, se eu não me engano, você volta para o spin-off para entender melhor sobre o contexto. Eu não lembro a ordem, eu salvei do Twitter um postzinho aí com a ordem para ler, para não se perder, porque senão eu vou endoidar. Se você ler fora da ordem, você vai acabar pegando uns spoilerzinhos aí. Então, assim, tem que ler primeiro Uma Sombra na Brasa para voltar para a Guerra das Duas Rainhas, porque Uma Sombra na Brasa aparece personagens novos, personagens antes de Sangue Cinzas. E daí, quando você volta para a Guerra das Duas Rainhas, é meio que um confronto entre esses dois universos. Vocês estão me entendendo? Então, esse é o lado bom de todo esse universo que a Jennifer criou. Porque a gente tem a série principal, a gente tem uma série secundária que se complementa, que traz novos personagens, mas que ainda assim que são muito relevantes e muito necessários para o desenvolvimento da série principal. E por mais que eu adore autores que fazem isso, que fazem essa junção entre uma série e outra, ao mesmo tempo eu fico com aquela coisa do tipo, mulher, você tá indo longe demais, eu não tenho bolso para comprar tudo isso, como é que eu vou ficar? Eu não tenho tempo para ler tudo isso, porque são livros grandes. Esse daqui não parece tanto, mas ele tem lá as suas 400, 400? Ele tem 667 páginas. Não parece, né? Parece umas 400. Mas os outros são maiores, tá? Eles vão aumentando de tamanho e você fica assim, meu Deus, eu acho que eu li isso aqui em uma semana na época. Foi ótimo, mas hoje eu acho que eu não conseguiria. Então, assim, ler fantasia é preciso tempo. Porque os livros de romance são o quê? Umas 250 páginas, umas 350, no máximo, umas 420. Não são tão extensos assim. Mas se você se aventura no mundo das fantasias, você vai ver que fantasia de 200 páginas e não é fantasia, tá? Pode ser aí um romance com leves toques de magia, mas fantasia não. Porque a fantasia, uma alta fantasia, precisa de uma boa estruturação. E as autoras, ó, escrevem muito e nunca dá só um livro, não. E por falar em autoras que escrevem muito,
Quarta Asa. Li esse livro em 2024. Tô com o segundo volume aqui na estante para ler. Quem disse que eu li? 2025 eu não consegui ler, já tá no terceiro livro e eu ainda não li o segundo. Mas, gente, esse livro daqui foi aquela fantasia que eu li, eu falei, eu não sabia que eu precisava desse livro. Como assim eu demorei tudo isso para ler? Ai, meu Deus, Planetinha, ainda bem que vocês trouxeram, porque eu não sabia que eu precisava desse livro. É um dos livros mais comentados da minha For You nos últimos tempos e vale todo o hype. Se você ainda não leu, trate de ler. Esse livro daqui a gente vai ter dragões, a gente vai ter um exército, uma guerra que se aproxima, coisas acontecendo dentro do próprio governo. Será que tá todo mundo bem? Será que a gente tá confiando nas pessoas certas? E a nossa queridíssima Violet, que se alista no exército e ninguém dava nada. Tipo, ela não vai conseguir. Ela é filha da general, então tinha muito peso sobre os ombros dela. E mesmo assim ela vai, mas ela encontra aí um rival já no primeiro dia de exército, que é o nosso queridíssimo Xaden. Maravilhoso. Eu adoro um vilão, minha gente. Eu adoro um vilão na fantasia. Se tem um vilão, eu estou com ele, porque provavelmente ele está sendo um vilão muito injustiçado, provavelmente ele não vai ser um vilão no final, mas eu sei que ele já roubou meu coração. Ah, exemplo do Darkling de Sombra e Ossos. Eu amo o Darkling, maravilhoso. Eu odeio o mocinho que realmente fica com a mocinha, porque aquele ali é péssimo, péssimo, péssimo. Não vale a pena, tá? Não vale a pena. Mas, então, todo mundo fala desse livro aqui, da nossa queridíssima Rebecca Yarros. E, gente, vale todo o hype. O final é de cair o queixo. Eu adoro que os livros de fantasia são todos assim. Todos eles têm um plot, uma reviravolta aí no final, que deixa você ávido pelo próximo. E, geralmente, quando você tá lendo, não tem próximo lançado ainda. Então, você fica aí, quando é que lança? Quando é que lança? Quando é que lança? Na expectativa de ler o segundo, porque com certeza você vai surtar em muito. Porque, minha gente, o que foi esse livro daqui? Tipo assim, muita coisa acontece. Tem o irmão dela, que a gente não sabe do paradeiro. Tem o pai dela, que a gente também não sabe do paradeiro. A gente sabe que ele não está mais. Mas o que está acontecendo? Tem os dragões, que a gente acha que ela não vai conseguir pegar o dragão, porque você tem que ter o dragão. Tem uma fase lá que você tem que ter um dragão para si. E quando acontece dela pegar o dragão, minha gente, não tem uma pessoa que não fique vibrando por Violet. Porque, minha gente, o que foi isso? Que cena maravilhosa. Tipo assim, a escrita dela é tão boa que parece que você tá assistindo um filme. De verdade. É uma escrita que prende, é uma escrita que é fluida, é uma escrita que não parece uma fantasia, porque por mais que ela dê muitos detalhes, por mais que tenha muita narração para ambientar a gente em todo esse contexto, a gente não sente, não é algo cansativo. Tanto com a escrita dela, quanto das outras que eu citei. Eu acredito que só a da Mary, que é um pouco mais arrastada, mas ainda assim muito boa. Porém, essa daqui é uma escrita fácil. Ela dá tudo mastigadinho pra gente, todo o contexto, que a gente não precisa ficar voltando para lembrar o que aconteceu. É algo que fica muito gravado na nossa memória. Eu não sei o que essa autora tem, mas é muito bom mesmo. Então, assim, leu algum livro de fantasia há muito tempo? Eu acho que esse daqui é uma ótima pedida para você nesse momento, porque ainda tá no iniciozinho da série. Até então a gente só tem 3 livros publicados, não vai dar para você pegar o bonde aí dos próximos e vale muito a pena. Eu tô com o segundo aqui que é maior do que esse, para vocês terem noção. A minha edição é a edição de capa mole. Ele tem 538 páginas, mas eu vou mostrar para vocês o segundo. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha eles lado a lado, tá? O segundo e o primeiro. Gente, não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Sabe quantas páginas esse daqui tem? 780 páginas. Gente, isso aqui é um tijolo. Se cair na cabeça de alguém, eu não sei como é que essa pessoa vai sair. Mas como eu disse, perfeito. Ai, eu não vejo a hora de pegar esse daqui. Eu vou colocar como meta para 2026, porque eu preciso muito saber o que é que vai acontecer. Todo mundo que leu o primeiro e leu o segundo falou que esse é ainda melhor. Então eu tô com muitas expectativas. Eu acredito que eu também vou amar, porque eu adorei a escrita da Rebecca. Eu já li outro livro dela que não fosse fantasia. E é tudo isso. A mulher escreve bem em qualquer gênero. Vocês não estão entendendo. Qualquer gênero ela escreve bem.
Então vamos ver o que me aguarda. Espero poder fazer um vídeo sobre este livro aqui ainda esse ano, para contar tudo isso para vocês. Quem sabe até um vlog de leitura, porque eu estou cheia de expectativas depois de Quarta Asa. Todos esses livros daqui, com exceção de As Crônicas de Amor e Ódio, eles são conteúdo adulto. Então, já fica aí o aviso. O primeiro, que é Crônicas de Amor e Ódio, eu indico aí para mais 14, mais 15, porque eu acredito que a mente do adolescente já vai estar um pouco mais familiarizada, sabe? Com todo um desenvolvimento, porque realmente são universos mais vastos. Então, para absorver, eu acho que é melhor nessa idade daí. E esses daqui, mais 17, mais 18, tá? Porque realmente tem cenas assim que, principalmente a Cotar e de Sangue Cinzas. Principalmente esse também, mas os outros são barra. Então é isso, gente. Indicações de fantasias que roubaram meu coração, com certeza vão roubar o de vocês também. E que vale muito a pena a leitura. Eu espero que vocês possam ler algum desses livros em 2026 e que venham me contar, porque eu adoro poder surtar com leituras. Tchau, tchau!